Vamos falar de acidente. Não tem nada a ver com acidente de tragédia. Não é o acidente de carro, não é um acidente de avião, não é nada disso. Apesar de que muito do que se fala sobre esse conteúdo pode parecer uma tragédia. Piadas à parte, este vídeo está sendo patrocinado pelo meu curso Fluência Musical e pelo meu método A Música pela Teoria. Se você ficou curioso para conhecer esse material, tem os links aí na descrição do vídeo. Vou pedindo também para você dar o triple C do YouTube. Curta, compartilha e comenta, que isso já ajuda pra caramba o meu trabalho. Acidentes, pessoal. Coisa simples, corriqueira que a gente utiliza no dia a dia da música. E muito se fala, mas pouco entendimento se tem sobre o que realmente são os acidentes. O que a gente vai estudar nessa aula é a história e regra geral desse conteúdo tão importante, tão imprescindível para um músico. Então, pessoal, o que são esses tais acidentes? Tá? Eu trago essa forma de entender. São indicações dispostas às notas que implicam na alteração de um som musical natural. E aí é muita coisa numa só frase, tá? Primeiro, são indicações apenas. Isso quer dizer, pode aparecer na fala, pode aparecer na escrita, pode aparecer numa análise, mas nunca são reais. Tá? Elas, na vida real, o que importa é o som que acontece. São dispostas às notas, ou seja, elas estão à disposição de uma nota, de uma conjuntura que você vai entender aquela nota. E a função dessa indicação é alterar um som musical natural. Uma nota natural, a gente vai entender todos esses passos nessa aulinha. Nomenclaturas, tá? Esse primeiro passo é entender as nomenclaturas que a gente utiliza. A gente, no mundo ocidental, temos apenas 7, e dessas 7, pelo menos para nós de origem latina, utilizamos esses nomes aqui, digamos assim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Só isso. Para toda a música ocidental, a gente utiliza apenas essas 7 nomenclaturas. E o que são as notas naturais ou sons musicais naturais? Tá? São as teclas brancas do teclado, ou justamente essas nomenclaturas quando referidas ao seu som correspondente. Aqui é que está o ponto do meu curso. Tá? A gente trabalha esses conceitos, tanto na fluência musical quanto no método. O método é interessante porque ele também estimula uma forma filosófica de entender a música, por esses conceitos, por esses meios que não são tão habituais na educação formal da música. Vamos lá? Para a gente entender os acidentes, a gente tem que ir na origem do problema. Lembrando que a música, lá quando a gente começou a entender as notas e etc., na Grécia Antiga, ela sempre foi tratada de forma modal. Isso quer dizer, existiam formas de se escalonar as notas, baseando-se no som que você precisava para tal coisa. Por exemplo, se você precisasse de uma peça que falasse sobre a tragédia, você utilizava uma escala que possuía uma sonoridade específica para encenar aquela coisa, para ajudar a dar a real ênfase que aquela peça tinha. Mas com o decorrer das épocas, o mundo ocidental passou a adotar, principalmente por causa da igreja, o que a gente chama de modos eclesiásticos, hoje tratado como modos gregos, e a partir desses modos eclesiásticos, a gente construía as músicas também com a mesma ideia, muito parecido com os gregos. De acordo com a função que a música tinha, ela se adotava uma escala específica. Se você precisasse falar da crucificação de Jesus, você usava, por exemplo, o modo frígio. Agora, se você precisasse de algo mais movimentado, mais alegre, você ia utilizar o modo mixolídio. Mas o que é importante? Dentro desses modos, a gente não utilizava as 7 notas com frequência, a gente utilizava 6. Por quê? A sensível de uma escala, ou o semitom, que a gente vai abordar mais para frente, sempre foi um problema de afinação. Tanto a terça, quanto a quarta, quinta, etc. Sempre foram problemas de afinação, causaram problemas de afinação. Quando se cantava em conjunto, quando precisava fazer algo a mais com a música. E aí, os teóricos ali, na transição da média, idade média para a alta idade média, a gente vê alguns métodos abordando com esses termos aqui: o hexacordum, durum,
ou hexacordal, uma escala hexacordal dura, que significava que a gente cantaria a nota Si de forma natural, ou seja, com intervalo de segunda maior de Lá para Si, tá? E a gente tinha o hexacordum mole, ou hexacordal mole, que é uma escala que vinha com Si bemol. Esse é o primeiro relato de acidente, ou a primeira necessidade de acidente. Porque quando você canta uma escala jônica, por exemplo, você tem o Fá e o Si. Esse Fá e Si, a gente forma um trítono, ou três tons, né? Trítono quer dizer três tons, ou o que era muito difícil de cantar na época. Até hoje, você tentar cantar um trítono de cabeça é um pouco difícil, porque o som dele não é consonante, ele é um som muito distante na série harmônica. Se você achou interessante o assunto série harmônica, você não pode perder a minha aula, que a gente fala sobre as escalas, os ciclos e as quintas, e também sobre o tonalismo. A aula que está lá no curso de fluência musical. Quando você tinha o problema de ter que cantar o Fá e na mesma música apareceu o Si, ou seja, na mesma região do texto, ou seja, mais para frente, esse som ele era um problema. E aí você precisava bemolizar, assim, um hexacordum mole, bemolizar esse Si. É aí que acontece a ideia do acidente, porque eles precisavam indicar que esse Si não era mais o Si duro, era o Si mole. Tudo isso vai acontecer no que a gente chama de escrita neumática, que é aqueles primeiros passos ali de registro da música cantada, etc., da necessidade de se registrar a música. Não era mais uma tradição oral a música, ela passou a ser uma coisa que se passou de geração para geração. Só para vocês saberem o que é uma escrita neumática, isso aqui, tá, pessoal? Essa aqui é uma escrita já bem elaborada, os neumas são bem mais arcaicos do que essa, mas eu achei essa partitura, achei interessante usá-la como exemplo. Mas a escrita neumática era bem mais tosca, essa aqui já tem 4 linhas, já tem um tetragrama, geralmente não tinha nem isso, e tinha uma linha só, e o músico tinha que interpretar aqueles sinais, saber a altura de acordo com a escala, etc. Então, pessoal, o bemol era esse símbolo que era colocado naquela escrita neumática que eu mostrei para vocês. E o B-quadrum era uma outra forma de tratar o Si. Ele não precisava ser cantado de forma mole. E aí, quando no avançar ali, eles sentiram necessidade também de elevar outras notas. Ou seja, a primeira nota que foi elevada dessa escala, dos modos lá, foi o Fá. Ele virou Fá sustenido. Esse Fá sustenido, ele vira um Fá com H. Né? Ou o Si dentro de uma escala, etc., que tinha o bemol na mesma música, eles botavam H. Uma curiosidade, esse H permanece na língua alemã até hoje para representar o Si. E o B, sem nada do lado, ele representa o Si bemol. Tá? É só uma curiosidade do alemão. Ele manteve esse H como uma forma de elevação. Ou seja, se aparecesse lá na escrita da Idade Média um H ao lado da escrita, isso significava que a nota deveria ser elevada em um semitom. Esse H, com o decorrer do tempo, vai virar o que a gente chama de sustenido. Tá? Avançando, para se entender os acidentes, a gente precisa entender esses dois carinhas aqui. O que eu os considero como as unidades de medida para se entender os intervalos, ou a distância, entre aspas, das notas. Tá? Por que eu falo distância, entre aspas? Porque o som ele não ocupa espaço, então não existe distância. O som ele é mais parecido com energia, né? Ele é uma força mecânica da natureza, digamos assim. Mas ele é mais parecido com energia, ou seja, a eletricidade não ocupa esquerda, direita, cima, baixo. A mesma coisa o som, ele não ocupa direção nenhuma. Então quando você fala assim, por exemplo, subiu ou desceu, não é um termo correto para se empregar no entendimento de uma sonoridade. A escala está subindo ou a melodia está descendo.
Existem os termos mais corretos, que se chamam ascender e descender, que indicam essa proposição de dimensão, digamos assim, essa alteração dimensional. Um som está ficando mais grave, um som está ficando mais agudo. Então, quando eu falo assim, o tom e o semitom, eles são utilizados para medir a distância de um intervalo, ou tamanho, etc. É mais uma forma de entendimento. Qualquer professor pode utilizar, óbvio, né? Mas é mais uma forma de entendimento daquele problema sonoro. Mas entenda, ele não é real. A realidade é qual o sentimento que aquele intervalo tem. Dentro desse sentimento, a gente pode dimensioná-lo por essas unidades de medida. Ok? Então, o que são os tons e os semitons, tá, pessoal? Um tom tem a ver com uma tecla no meio. Pense sempre isso. Você visualiza o teclado, eu tenho um tom de distância, eu tenho a tecla, uma tecla no meio e outra tecla, tá? Então, aqui no caso eu estou de dó para ré, eu tenho um tom. Já o semitom, a gente não tem nada no meio, é simplesmente de uma tecla a outra. Para efeito de exemplo, tá, pessoal? Se eu quisesse, ao invés de andar um tom, um semitom para a tecla preta seguinte de dó, ou se eu acendesse de dó para essa tecla preta, qual seria a indicação que eu deveria usar para essa alteração? Eu não caí numa tecla natural, né? Eu acendi a uma tecla preta que está ali, do lado da tecla dó. E no caso contrário, se eu estivesse em Mi e quisesse descender para a tecla preta imediatamente anterior a ela, percebe o seguinte, que é importante, os dois movimentos tenderiam a cair na tecla branca anterior ou posterior, mas não caem, elas dão nas teclas pretas imediatamente próximas a essa tecla branca, que no caso é Ré, né? A gente utiliza os acidentes como indicadores de direção, tá, pessoal? Ascender, descender, isso aqui é importantíssimo você colocar na sua cabeça. Você quer entender os acidentes, você precisa saber que eles são com placas. Eles indicam a direção que você tem que tomar. Eu estou ascendendo, ou seja, um som está saindo do grave, está indo para o agudo. Eu utilizo o sustenido. Estou descendendo, um som está saindo do agudo para o grave. Eu utilizo o bemol, tá? E sempre em semitons. E o B quadro, que também pode ser utilizado como direção, tanto de ascensão quanto de descendência, mas a principal função do B quadro é colocar aquele som, aquela nomenclatura na sua região natural, tá? Por exemplo, se eu tenho Mi sustenido ou Mi bemol, se eu boto um B quadro nesse Mi, eu indico, não, é aquela tecla branca depois da tecla branca de Ré. É o som natural, é aquele Mi que eu quero que você toque. Também é um acidente, porque depende de uma escala para que ele ocorra. Então, dito isso, vamos analisar os dois exemplos que a gente trouxe aqui. Aquela tecla preta imediatamente posterior ao Dó, se eu estou ascendendo, eu precisei colocar um Dó sustenido. No outro exemplo, Mi, a gente desceu um semitom, a gente foi para Mi bemol. Outra coisa importante, quando escrevemos, seja na cifra, seja na análise da nomenclatura, a gente utiliza depois da nomenclatura, tá? Dó sustenido, nunca antes. Já na partitura a gente escreve antes da nota, tá? É diferente o sentido. Se tu tá na cifra, a gente escreve depois. Se tu tá na nota, a gente escreve antes. Só que para entender os acidentes, é claro, eles são indicadores de direção. E além desses três exemplos que eu trago, nós utilizamos ainda outros exemplos para indicar a direção. Por exemplo, dobrado bemol, dobrado sustenido, o três vezes sustenido, etc. Então tem vários modelos de acidente, tá? Isso faz parte lá do meu curso e novamente reforço, se você for interessado pelo assunto, tá lá na Fluência Musical. Mas tem três situações que os acidentes se dão, tá? Eles são móveis, ou eles são fixos, ou acontecem na cifra. Dentro da cifra a gente pode colocar acidentes de análise, tá? Que são feitos para escrita, para texto, para teoria, etc.
Mas eu prefiro essas três situações que são situações práticas, que você vai percebê-los no teu dia a dia musical. Ou seja, os móveis são aqueles que acontecem ali na música, na partitura principalmente, que eles não existem dentro da tonalidade, mas eles são colocados lá porque a música exigiu que eles estivessem lá. Os acidentes fixos, que fazem parte da tonalidade, por exemplo, o Mi bemol. A gente tem 3 acidentes fixos na partitura, geralmente aparece na armadura de clave e indicam que aquelas notas devem ser tocadas sempre, elas fazem parte da tonalidade, não são notas naturais, mas que devem fazer parte da música. Os acidentes da cifra, que ocorrem em situações específicas, que a gente não pode tratar nessa aula. As 3 situações que eu trago aqui nessa aula são aprofundadas lá no meu curso de influência musical e também no meu método. E veja que o assunto acidente, apesar de parecer simples, ele tem várias nuances e tem vários conteúdos dentro dele mesmo. Por exemplo, a análise dos acidentes na cifra é problemática demais, é muita coisa para você decorar só na cifra. Ver uma partitura de uma música brasileira que você gosta, por exemplo, Carinhoso, a quantidade de acidentes que tem ali nas cifras e você memorizar todos eles, você entender quais são as ideias que aqueles acidentes indicam na cifra. Além desses acidentes, tem os acidentes da partitura lá, o que é acidente fixo, o que é acidente móvel. Então é muita coisa para você assimilar, né, digamos assim, para quem está começando, etc. Ah, professor, eu não preciso disso para tocar. Obviamente que você não precisa, você consegue tocar tudo isso de ouvido, você consegue ser um gênio se você nasceu com essa genialidade. Caso você não tenha nascido com essa genialidade, meu caro, aí você vai precisar de um curso, você vai precisar de um professor e etc. É isso, então até a próxima aula.